Bom dia! Então hoje eu vou gravar o vídeo Tudo que eu como em um dia, versão vlog. E aí vai ter algumas conversas no meio, mas espero que vocês gostem. Ó, gente, aqui no ovo eu coloquei potage, tomate, queijo ralado, um ovo inteiro e uma clara, sal, orégano, páprica. Geralmente eu coloco 10 gramas de geleia em cada pãozinho. E aí eu tenho 35 gramas de banana aqui. E depois eu só coloco um pouquinho de canela por cima e tá pronto. Café da manhã prontinho. Então, agora eu vou tomar meu café da manhã com vocês. E eu já tô pronta porque eu vou ter uma entrevista às 9, das 9 às 10. E ela é em espanhol. Eu não sei espanhol. Quer dizer, eu entendo espanhol, mas eu não sei falar direito. E aí eu fiz um negócio de perguntas e respostas, mas não sei se eu vou conseguir. Então, não sei o que fazer. Meu Deus, tava com muita fome. Hoje eu fui na academia, em jejum, corri e fiz treino de superiores e abdominais. Meu Deus, eu tava quase pensando em mandar pra mulher que eu não vou participar da entrevista. Por quê? Porque como é que eu vou falar em espanhol todo o tempo? Meu Deus. Mas ela falou que a entrevista toda é sem. Ela falou a entrevista vai ser em espanhol. Mas falou que tu sabia. Eu não falei que eu sabia, eu falei ok. Aí, nitidamente, ela vai ver se tu vai saber falar ou não. No caso ela vai ver que não, né? Porque se ela souber que, tipo assim, se souber, mas ela vê que tu tá muito se atrapalhando, ou que tu tá tendo dificuldade, com certeza ela vai perceber, ou ela vai encerrar a entrevista antes, ou ela vai continuar em inglês, ou ela. Ou ela não sabe inglês, né? Não, eu acho difícil. Ela deve saber. Ai, sei lá. Teve um cara que eu fiz entrevista que ele não sabia inglês. Sabia um pouco. E aí ele queria falar em espanhol. Aí eu falei, mas eu também não sei falar muito bem. Mas a vaga que ele tá aplicando em si requer espanhol? Não diz nada. Tipo... Deixa eu até olhar aqui o e-mail. Não dizia inglês e... Ai, peraí, deixa eu ver qual é... Aqui não é o... Amiga, pensa que o máximo que vai acontecer é só tipo, ela vai, desculpa, infelizmente não vou conseguir com você. Isso que já acontece normalmente, né? Mas não deixa de fazer entrevista não, não vou não. Eu vou fingir que é uma aula de espanhol. Onde eu posso praticar. Um dia que eu fiz a entrevista pra IFS, que do nada ele tá falando inglês, aí ela... Então, você vai falar em espanhol? Ai, e depois ela pediu pra eu falar em português. E tu falou em espanhol? Assim, não foi o melhor espanhol da vida, obviamente, mas o espanhol que eu consegui falar com ela conseguiu entender o que eu quis dizer. Ela me fez uma pergunta
Mas assim, eu não sabia que a entrevista ia ter espanhol, porque em nenhum momento foi mencionado que ia ser entrevista em inglês, português e espanhol. E o que ela perguntou? A gente estava no meio da entrevista, a entrevista toda foi em inglês, basicamente, e quando chegou tipo, quase no finalzinho da entrevista, tipo como se fosse um teste de língua, que ela me perguntou alguma dificuldade, alguma coisa que eu considero ser um... Não, mentira. Ela pediu pra eu falar em espanhol se eu já tive algum problema em trabalhar com algum time multinacional, se sim, tipo, falar o porquê do motivo. E aí eu falei que basicamente, tipo, eu era uma pessoa muito comunicativa. Como tu falou? Hã? Como tu falou? Ok, soy una persona muy comunicativa. Soy una persona muy comunicativa. Has trabajado en Niger con un equipo de integrantes húngaros como también integrantes portugueses, brasileños. Aí eu também não lembro o que eu falei, mas eu falei alguma coisa assim nesse sentido. Acho que eu mencionei talvez só que eu tava tendo algum problema. Não, eu acho que eu não falei isso não. Mentira, eu falei que eu tinha um problema em, tipo, como se fosse, que mesmo apesar de ser uma pessoa muito comunicativa, eu tinha problemas com a equipe porque eu não conseguia me integrar. Depois ela pergunta e depois ela já fez uma outra pergunta que eu tinha que responder em português. Mas em português, obviamente, eu não consegui. Mas quando ela me fez a pergunta em espanhol, eu também fiquei assim, tá, puta que pariu. Porque eu não tava preparada ainda pra falar espanhol. Então na hora eu tive que pegar todo o meu espanhol do cu que eu assisti rebelde. Não, mas tu fez aula, né? Amiga, eu fiz no máximo 3 semestres e eu nem terminei o terceiro semestre. Mas era aula particular? Eu larguei o curso pela metade, não. Foi na pública que eu passei no concurso de línguas. Todos os concursos públicos, todos os cursos de línguas que eu fiz, o francês e o espanhol, foram cursos que eu prestei pro estado e eu passei. O único que eu fiz que foi particular foi o de inglês que eu comecei a estudar mais cedo. Sim, mas era curso específico de línguas, né? Ah, tá. Eu nunca tive, de espanhol pelo menos. Eu só tive na escola, no técnico. Era aquela coisa que nem o inglês que eles ensinam na escola, de gramática e mais ou menos não fala nada, né? Então. Ó, gente, agora eu vou preparar o meu almoço. A alface já está lavadinha aqui. E aí eu faço geralmente é um balde de salada. Vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar hoje. E agora é 12:00 e pouquinho. Vou contar pra vocês como foi a entrevista. Então, eu entrei e aí a mulher, ela começou a falar em espanhol. Aí, eu não sei o que aconteceu, que ela falou que ia falar primeiro em inglês e depois em espanhol. Aí ela me perguntou pra eu falar da minha experiência profissional e tudo mais, e aí eu podia falar em inglês. Aí eu falei, e aí depois eu disse pra ela que eu entendia espanhol, mas que eu não conseguia, eu tinha problemas pra falar, né? No caso, que eu não praticava muito ainda, mas que se fosse possível, em 1 a 2 meses eu conseguiria falar, porque eu entendia tudo e sabia escrever também, assim, no geral, mas falar que era o problema, né? Aí ela disse, não tem problema e tal, mas pra essa vaga seria necessário que falasse em espanhol, porque eu teria que falar com os operadores. Aí tá, daí ela fez a entrevista basicamente toda em espanhol, ela falando em espanhol e eu respondi em inglês. E aí ela fez várias questões, assim, perguntou várias coisas de dia a dia de trabalho, como eu resolveria, questão de implementação de sistemas, como eu faria, se eu tinha conhecimento básico de redes de segurança, internet, essas coisas. Aí eu respondi tudo certinho em inglês. Aí ela perguntou também porque eu queria mudar, né, de país e tudo mais, e porque eu tinha vindo do Brasil pra cá, e aí eu falei, expliquei. E aí foi isso, deu 35 minutos de entrevista. Aí no final eu falei do visto, mas assim, eu já tinha falado do visto nas perguntas que ela me mandou no e-mail. E aí agora, no final eu falei do visto de novo e ela disse que nessa vaga eles não dariam visto, assim, que não é o normal deles.
mas que para alguma outra vaga mais específica poderiam sim. E aí depois ela falou assim: ah, e agora eu vou passar as listas dos candidatos pro manager. E aí, daqui 2 a 3 semanas a gente dá a resposta se passou pra próxima fase. Só que assim, porque ela não me descartou se eles não dão visto. Aí eu não entendi muito bem, sabe? Mas veremos. Pelo menos é a experiência, né? Assim, com entrevista, aprendizado. E sei lá. Vai que aconteça um milagre, né? Ela goste tanto de mim que ela queira que eles vão fazer assim um esforço pra eu ir pra lá. Sei lá, nunca sabe. Mas eu fiz a minha parte, né? Eu tentei. Ah, eu tenho que ensaiar muito essa coisa de espanhol, de falar, porque yo no hablo espanhol. Soy una persona comunicativa, pero no in Spanish. Espanhol. Meu Deus. Agora eu vou cortar um pedaço de pepino pra botar na minha saladinha. Fica assim, ó, é um bowl. E aí eu coloco as coisas. Tá. Antes de picar isso aqui, eu vou colocar, esquentar o franguinho com os legumes que eu fiz ontem já. Eu comprei eles congelados. E aí eu só coloquei na panela e já preparei, sabe? Bem rapidinho. Isso ontem da noite. Aí vem cenoura, ervilha e milho. Vou botar aqui umas 100 gramas. É. E aqui eu vou botar 90 gramas de frango. E aí eu coloco no micro-ondas. Tá. Isso aí. Enquanto esquenta, eu já vou preparando o restante das coisas. Quinta-feira eu vou viajar, então hoje é terça-feira e aí eu só tenho mais amanhã e quinta durante o dia, porque eu vou viajar às 5 e pouca da tarde, acho que é. Aí aqui eu coloco esse molho de salada. Coloco assim no olhômetro mesmo. Tenho sementes. Coloco também. E queijo ralado. Eu amo, meu Deus. Colocar vinagre. Um pouquinho de sal. E aqui eu vou colocar o queijo. Aí eu geralmente boto um pouquinho assim só pra... Nossa, sério, se tu não gosta de salada é porque tu não faz do jeito certo. Porque assim, fica assim maravilhosa com essas coisas todas que eu coloco. Está quentinho o frango e os legumes. E aí ficou assim, ó, a salada. No caso, tá com alface, o pepino, as sementes, o sal, o vinagre e o molho da salada. E aí agora eu coloco o frango e os legumes aqui. Depois disso, misturo tudo. Vira um mexidão. Delícia. Eu adoro. Aí ficou assim, ó. Muito bom. Eu comprei esse coisa de... como se fosse uma água saborizada. Gaseificada, no caso. E é 0 açúcar. É muito boa também. Essa aqui é de limão com pera. Nossa, gente, muito bom. Aí agora eu não tenho mais previsão de nenhuma entrevista marcada assim.
E das vagas que eu já apliquei, eu não recebi mais nada, né, de resposta. Tipo, ontem eu recebi uns negativos, mas normal, né? E aí hoje o que eu vou fazer é limpar a casa depois. E eu quero gravar mais 2 vídeos, além desse que eu tô gravando. Então, estamos aí dedicados. Hora do café da tarde, lanchinho da tarde. Vou fazer meu café descafeinado, que eu gosto de fazer de tarde, porque daí é bom que não prejudica o sono. Colocar uma colherinha de psyllium, um pouquinho de canela. Aí depois eu coloco um pouquinho de leite aqui. Que hoje meu lanche vai ser whey, iogurte e maçã. Vou colocar 150 gramas de iogurte. Eu corto a maçã. Vou comer a maçã inteira, tá, gente? Porque não comi muito carbo no almoço, aí eu posso comer a frutinha inteira. Não que tenha problema, né, gente? Mas só pra dar um equilíbrio. Ó, gente, depois de misturar, fica desse jeito, assim. Aí fica o iogurte com o whey, tudo misturado com a maçã. Eu gosto, né? E aí fica assim, ó. Tá muito bom. É o whey de chocolate branco. E o café com leite fica assim, ó. E é descafeinado. Então não atrapalha o sono mais tarde, porque agora já é 13h18. Ó, gente, a jantinha de hoje vai ser saladinha, legumes, pepino, um pouco de ketchup por cima, um chazinho, que é que eu me trouxe, uma bergamota de sobremesa. Aí aqui eu tô fazendo um hambúrguer caseiro. E é isso, depois eu mostro o resultado. Gente, isso aqui é muito bom. Tô comendo a saladinha antes do hambúrguer ficar pronto. Tá uma delícia. Muito gostoso. Pintei a unha. Amigos, essa é minha jantinha. Eu já comi os legumes, porque eu não me aguentei, tava com fome. E agora é 6h40 da noite. E é isso, muito obrigada por terem assistido. Um beijo e até a próxima.